Esse é o Bora Geral na TVT, que na Grande São Paulo você sintoniza no canal 44.1, sinal digital HD aberto. Estamos aqui para debater temas relevantes sobre São Paulo. Hoje nosso bate-papo é com Nancy Darcoletti, catadora autônoma, assistente de incidência política do Pink My Carroça, movimento que atua em prol dos catadores de recicláveis através da arte, tecnologia participativa e coletiva. Integra o aplicativo Cataqui e o projeto Carroceiros do Futuro. Tudo bem, Nancy? Tudo bem. Obrigada pelo convite, Hélio. Obrigado você por estar vindo aqui fazer esse bate-papo com a gente sobre a importância dos catadores e catadoras, não só em São Paulo, mas no Brasil todo. E aí eu vou começar aqui, como você se tornou catadora de materiais recicláveis, como é que você começou esse trabalho seu, Nancy? Hélio, eu comecei quando as minhas filhas eram pequenas, isso lá para 95, 96. Eu estava com dificuldades para trabalhar registrado e cuidar das crianças. Então, eu descobri, através de uma palestra numa escola, sobre essa questão de reciclagem, né? Que trazia uma remuneração e era importante para o meio ambiente. Então, eu comecei a catar. E de lá para cá, eu trabalhava com carrinho, de forma autônoma, depois eu fiquei numa associação, já fui de cooperativa, já trabalhei em lixão, e hoje eu estou trabalhando numa autônoma também, lá no mesmo bairro, na Aricanduva, só que com o projeto Carroças do Futuro, que é com triciclo elétrico. E quais são as maiores dificuldades que vocês enfrentam nessa atividade tão importante, né, Nancy? São muitas, viu, Hélio? Uma delas é a própria discriminação, né? O próprio preconceito sobre essa questão do lixo, né? Do catador. Porque o catador, ele é de longa data, né? O homem do saco, né? As pessoas assimilam Mesmo, né? O o homem do catador, saco, né? isso, a uma coisa teoricamente ruim, né? Que é o descarte. Mas eu acho que o grande desafio é essa questão de total informalidade. É o catador ele não ser remunerado pelo trabalho e precisar viver apenas da venda dos materiais, né, que sofre oscilação de mercado. E assim, pensando em meio ambiente, como é que vocês se colocam? Qual a importância que você acha que tem o catador para o meio ambiente? Eu acho que o catador ele faz um trabalho de extrema importância, né, porque a catação ela faz a mitigação dos efeitos, né, esses grandes efeitos climáticos, né? A catação ela devolve para a cadeia produtiva os materiais, impulsionando toda uma rede, né, toda uma indústria de reciclagem. Então eu vejo que o catador as coisas só não estão piores hoje com esses grandes eventos climáticos por conta do trabalho que os catadores fazem no Brasil e no mundo. Você tem ideia de quantos estão trabalhando em São Paulo? Assim, A a gente gente vê bastante catadores, né? muito catador, principalmente na periferia, Hélio. Uhum. Tem muito catador. A gente acha que tem mais de 20 mil catadores em São Paulo, só na cidade de São Paulo. Mais de 1 milhão de catadores no Brasil todo. Pensando em renda, como é que é a renda do catador? Quanto que ele consegue aí de renda nessa atividade? Essa é uma pergunta que varia muito. Se você pegar o catador que trabalha no centro, onde ele tem mais material e um material um pouco melhor, catador da periferia como eu, né? E também depende da ferramenta de trabalho, né? O catador que tem um carrinho ou uma perua, que ele tem um veículo de transporte, ele consegue pegar mais material e vender o material um pouco melhor, né? Fica ali na base de um salário mínimo, né? Menos de um salário mínimo, por aí. Tem catador que consegue se organizar e uma renda bem melhor com os materiais. Também Mas é depende uma da média região da cidade, da né? região. Da região, Na né? periferia é pouco material e muito catador. Então a renda é dividida. Mas a gente estava falando aqui sobre a importância dos catadores para o meio ambiente. Certo. O que você acha que falta do poder público para poder trabalhar junto com os catadores em defesa do meio ambiente, também passando a remuneração e uma qualidade de vida e de trabalho mais adequada para os catadores? Como é que você vê o poder público nessa questão? Eu acho que o poder público tem um papel fundamental nessa questão, né?
que une o principal ator, né, desse processo da cadeia produtiva, que são os catadores, a um problema climático emergencial, né? Quando a gente vê esse problema dos plásticos nos oceanos, a gente vê todo um problema que está na Amazônia, né? Que isso tem ligação direta com a extração de minérios, a gente vê a importância do trabalho do catador e da reciclagem. Então, o poder público ele tem um papel fundamental de viabilizar como incluir esse catador no sistema de coleta da prefeitura, do estado, né? Fazendo com que esse catador trabalhe de forma organizada, né? Que isso tenha uma rastreabilidade do material, esse material volte para a cadeia produtiva aí com números, né? Que a gente possa acompanhar e seja remunerado. Assim ele vai ter condições de trabalho, condições de melhores de vida. Bom, a gente sabe que o Poder Público Municipal, a Prefeitura Municipal de São Paulo, tem dado pouca importância para essa logística reversa, para os catadores, para, enfim, fazer essa cadeia circular, né, funcionar. E você acha que, no caso nós temos 96 distritos no município de São Paulo, você acha que se o poder público, junto com a coleta que vai parar lá no aterro sanitário, se articulasse junto com os catadores, fizessem núcleos nesses 96 distritos da cidade, tivesse uma articulação junto, a gente teria um potencial de coleta muito maior que a gente tem hoje? Claro, claro, isso seria maravilhoso. Isso está até previsto no PERGIRS, né? Num plano que a gente fez lá atrás, eu participei dessa construção, que seria maravilhoso ter 96 cooperativas ou associações funcionando, né? Grupos, organizado, geraria postos de trabalho e você teria a coleta regionalizada. Daria para universalizar a coleta seletiva, né? Numa economia circular. Isso geraria vários postos de trabalho e isso traria para a população uma segurança, né? De onde, como separar o material, como descartar ele corretamente, né? Faria com que essas cooperativas funcionassem de uma forma muito mais viável economicamente, né? Porque hoje as cooperativas sofrem com falta de material e falta de trabalho por conta que elas têm uma tributação muito grande e não tem como fazer coleta se não tiver porta a porta, né? Exatamente. Então, falta porta a porta, falta educação ambiental e falta locais para os catadores trabalhar. Educação ambiental, articulação do poder público com as cooperativas de catadores, gerando emprego, renda, né, e melhorando o planeta, né, porque nós estamos com um descarte absurdo, né? Ainda a gente tem aterro sanitário, que é uma coisa que ainda nos causa bastante estranheza você não utilizar dessa capacidade que os materiais têm de serem recicláveis. Sim. Agora, falando sobre o material reciclável, você falou aqui da dificuldade, que é grande, e você falou do plástico, justamente a área que eu sou formado em técnico em plástico. E é um valor baixíssimo você pega por quilo de plástico, né? Além de toda a família monstruosa que tem dos plásticos, dos polímeros, para que o nosso telespectador saiba um pouco mais, você vai ter um valor agregado melhor no alumínio e no papelão. Essa coleta desses materiais, assim, o que consegue ser mais atrativo para vocês, assim, o que dá para poder falar, isso aqui vai gerar uma renda melhor, se eu conseguir pegar mais? O alumínio ele tem um valor agregado maior, realmente, né? 1 quilo de latinha em qualquer lugar é mais de R$5. Mas a gente encontra pouca latinha. Todo mundo recicla hoje. Principalmente na coleta domiciliar, né? É pouca latinha. Então, para mim, na periferia, eu pego mais plástico. O plástico sempre teve um valor significativo na coleta. Esse plástico, ele tem alguns plásticos não têm reciclabilidade, né? Além do valor agregado baixo, tem bastante plástico que não tem mercado para vender.
Vou te dar um exemplo daquela garrafa Shefa, né? Aquela garrafa de leite, que a gente não consegue vender ela. Aqueles sacos de salgadinho. Então, tem bastante materiais que a gente coleta e acaba não vendendo, porque ele não tem reciclabilidade. Você desenvolveu uma tecnologia para ele poder ser reutilizável. Reutilizado. Eu acho que as indústrias precisam fazer a parte delas, né? Precisam entrar com a questão da logística reversa. E todas as indústrias, né, fabricou, tem que ter destinação, né? Como descartar. Porque isso que você está falando é o que a gente sempre se pergunta, né? Se a indústria fabrica, por que a gente não consegue vender? É uma irracionalidade, né? A prefeitura pagar para coletar, caminhões circulando, pessoas se dedicando à coleta do material para enterrar, né? E parar no aterro sanitário. E parar no aterro sanitário, que seria uma coisa que geraria renda, daria muitos postos de trabalho e deixaria de extrair muito material, né? Nancy, a população está assustada com as recentes tragédias causadas pelas emergências climáticas, você acabou de falar, da região amazônica, o Rio Negro e Solimões quase sem água, né? E parece que até o final do ano ainda a gente vai ter muitos problemas lá. Como a reciclagem pode contribuir para amenizar esse impacto, na sua opinião? Eu vejo que todo esse material que está indo para o... que a gente, quando está tudo junto, chama-se lixo, né? Que as concessionárias têm recolhido, levado para o aterro sanitário. Se ele tivesse sendo destinado corretamente para a indústria, pelos catadores, ele geraria uma economia de energia muito grande, né? A gente deixaria de extrair, né, muitos minérios, deixaria de precisar produzir milhares e milhares de barris de petróleo. Além da coleta seletiva feita de maneira correta, não vai ter tanto lixo no chão, enchendo os bueiros, né, causando enchentes, esses grandes alagamentos. A gente sabe que as chuvas fortes, quando elas vêm, elas inundam rápido, mas aonde tem lixo, onde tem bueiro entupido, é pior ainda as tragédias, né? A gente vê aí um monte de problemas causados pelo lixo, né, pelo descarte irregular, pontos viciados, um monte de coisa. Uma coisa legal também é que nós temos aqui mais de 100 ecopontos. Esses ecopontos, eles podiam estar sendo trabalhados em parceria com os catadores, né? Hoje não tem parceria nenhuma. Não tem parceria. A gente precisa de parceria com os catadores, principalmente os catadores autônomos como eu, que são aqueles que estão pulverizados pela cidade, a gente está na cidade toda, destinando corretamente, né, madeira, móveis, entulho. Isso deixa de ficar nas calçadas de São Paulo, né? Isso vai aumentar muito a renda dos catadores, né? Melhorando a qualidade de vida. Não, com certeza. Eu tenho um aplicativo do Cata Aqui, já faz tempo que eu tenho esse aplicativo, e só um aplicativo desse aqui já ajudaria muito, né? Muito essa coisa do descarte, de você poder acionar o catador. Olha que loucura, né? Você consegue acionar o catador, ele vai até o seu local, ali vai ter alguém ali próximo, né? E vai pegar aquele objeto a qual você não quer mais, não precisa mais, vai fazer o descarte adequado. E aqui nós estamos com uma polêmica no município de São Paulo. A prefeitura, ela quer acabar com a coleta seletiva e implantar incineradores, né? Como quer saber como é que você avalia esta escolha do prefeito Ricardo Nunes na gestão de resíduos sólidos? Ao invés de você fazer a logística reversa, a logística circular, você colocar incineradores. Esse é o perfil do prefeito de São Paulo, né? Ele está a serviço das pessoas que o elegeram, né? Que são poucos empresários que retêm aí um lucro absurdo. Por quê? Os movimentos sociais, o movimento de catadores, o Pimp My Carroça, ONGs, vários atores têm tentado dialogar com a prefeitura de São Paulo, tentado dialogar com eles, para mostrar a eficiência do trabalho do catador, a eficiência do trabalho das cooperativas, né? Se colocar à disposição para dialogar, para que essa coleta seletiva feita hoje pelas concessionárias seja mais eficiente, tenha mais educação ambiental, né? Mesmo assim, a gente não sai
de uma porcentagem ridícula de menos de 2%, né? Hoje é 2%? Menos de 2%. Menos de 2%. A coleta seletiva. Ela poderia estar, né, a exemplo para o Brasil todo, né? Porque São Paulo sempre esteve nessa vanguarda, né? Sempre esteve à frente. Mas eu acho que essa decisão ela vem do encontro de uma veia política, né, que eles têm desenvolvido, que não é a necessidade da população, de fato, dos catadores, né, que tem sido sempre de trazer a proposta de uma economia circular, de geração de renda, postos de trabalho e de um contato direto com as pessoas. Isso que você falou é uma coisa bem inovadora, né? Qualquer munícipe, qualquer pessoa, qualquer comércio pode, no aplicativo gratuito, chamar um catador, né? E fazer uma destinação correta do resíduo. A pessoa tem lá uma cadeira que ela não precisa mais usar, ela chama um catador. Esse catador vai pegar essa cadeira, levar para um ecoponto. Se isso sem gastar combustível, sem emitir emissão zero de carbono, né? E não vai precisar dos caminhões, né? Esses caminhões da concessionária para baixo, para cima, gastando dinheiro público, né? Que isso acho que é um ponto também que a gente nem colocou ainda, né? Quanto a população paga para isso, né? Porque tudo é pago. Tudo é pago. A Ecurbis e a Loga, elas, por mês, custam 153 milhões para os cofres públicos do município. E o que é impressionante, né? Nesse valor de 153 milhões pagos a Ecurbis e a Loga, e a gente não avança na coleta seletiva, né? E a gente não articula com os catadores. Na sua opinião, você acha que o município teria que arrumar uma forma de remuneração dos catadores autônomos, das cooperativas? Quer dizer, esses 153 milhões, você falou em quantos catadores? 20 mil no Brasil? 20 mil em São Paulo. Em São Paulo, 20 capital. mil em São Paulo. Se você Desses pudesse... 53 milhões, quanto vai para a coleta seletiva? Exatamente. Porque hoje, não sei se você sabe, Hélio, as cooperativas de São Paulo, que são 24 e tem 2 mecanizadas, eles não têm contrato remunerado com a prefeitura. Eles têm um contrato de dação de material. Como é que está funcionando aquela cooperativa? É centro de triagem ali na Zona Sul? Aquela lá é uma mecanizada. É uma mecanizada, né? Aquela lá é uma mecanizada. Como é que ela funciona? As 24 cooperativas que já funcionavam antes e continuam funcionando, elas não têm contrato remunerado, elas recebem o material. E como é que elas recebem o material? Eles vêm... A concessionária faz a coleta, a concessionária tem esse contrato milionário aí que você citou. Então, ela coleta e leva para as cooperativas. Mas ela leva quantos para as cooperativas? Assim? Qual é a quantidade? Porque... É uma divisão feita pela São própria pouquíssimos, prefeitura. né? É pouquíssimos, pouco material, porque é pouco. Você falou 2%, né? 2%. 2%, E essas 2 mecanizadas que você citou, tem a Carolina Maria de Jesus e a Ponte Pequena. Conheço a Carolina Maria de Jesus, que fica ali... Interlagos. Interlagos, exatamente. Lá são centrais mecanizadas, né? Elas têm uma estrutura diferenciada e elas têm um contrato com uma cooperativa, com a Coopercaps, e a Coopercaps faz a triagem do material lá nessas 2 mecanizadas, né? Então, o contrato dessas 2 é diferenciado. É diferenciado? É diferenciado. Essas 2, os catadores, a cooperativa recebe para fazer a triagem do material nessas 2. Na sua opinião, nessa questão dos catadores, qual que seria a principal reivindicação dos trabalhadores que trabalham nessa coleta autônoma? O que seria importante pôr na mesa para que esse trabalho fosse executado com bastante competência, porque já é por vocês, mas com condições de trabalho, assim, com a remuneração adequada? Os seus direitos trabalhistas? Isso é bem interessante, essa pergunta. Não é fácil, porque assim, a gente vê que além do pagamento pelo serviço
ambiental, urbano, que são vários, né? A gente coleta, a gente transporta, a gente separa o material, a gente vende ele de maneira correta. Então, a gente faz várias etapas. Tem toda uma questão de local adequado. A gente falou aqui de ecopontos, a gente falou de locais. Os catadores precisam de locais para estacionar os carrinhos, triar o material. As cooperativas precisam de local adequado para trabalhar, porque hoje a gente só tem 24, a gente precisa de 96, né? Então, a gente precisa de local. E precisa dessa logística, né? Do que existe já hoje à disposição para fazer o trabalho, integrar o serviço, né? Vou dar um exemplo para você, bem assim, bem fácil para a gente visualizar. A gente tem vários prédios municipais, não tem? Tem. São os próprios municipais, acho que tem mais de 5.000 próprios municipais na cidade de São Paulo. Como posto de saúde, hospital, né? Se cada um desses abrisse, né, no mínimo uma vaga para gestão de resíduos feita por um catador, quantos, né, postos de trabalho a gente teria garantido, né, remunerado ali para catadores? Então, acho que é integrar, sabe, o serviço, a gente pensar numa lógica. Porque a gente sabe que, assim, as pessoas hoje, elas dão um pouco o valor, porque acho que é uma cultura, né, que a gente tem. Que a gente sai de casa, apaga a luz, né, desliga a torneira, porque a gente paga, né? Mas o resíduo, a gente não se preocupa porque a gente não paga ele, né? Se a gente desperdiçar. Se eu pegar a canequinha, joga uma garrafinha lá no chão, ninguém me multa, né? Então, as pessoas não têm essa preocupação. Mas acho que precisa mudar essa cultura. E aí, essa questão visual, acho que é muito séria, né? De, por exemplo, ter no posto de saúde a gestão de resíduos de uma forma mais séria. Um trabalhador ali da catação, né? Local. Da mesma forma que tem os agentes de saúde lá, PSF. Agente da família? Os da família, que são pessoas locais, né? Que moram no bairro e trabalham, né, na área da saúde. Da mesma forma, um catador local que trabalha na gestão de resíduos ali. Isso vai gerar vários postos de trabalho, vai remunerar a pessoa, né? Isso vai trazer dignidade ao trabalho do catador. E aí, mais que isso, uma nova cultura, né, de fazer gestão do resíduo. As pessoas têm que passar por digamos assim, por um processo informativo sobre a necessidade adequada do descarte dos resíduos que a gente, né, que a gente já utilizou, enfim, das embalagens. Isso. Isso é muito sério, porque acho que culturalmente a gente não foi sendo orientado ao longo do tempo para poder ter esse tipo de ação, né, dentro de um processo que a gente está de extrema, assim, mudanças climáticas violentas por causa do nosso modo de sobrevivência, né? No modo capitalista ainda de sobrevivência, de autoconsumo, né? A gente tem um autoconsumo. Um aumento, assim, grande desses descartes de embalagem, Sim, aumenta um pouco, Hélio. Aumenta um pouco, mas aí para o catador tem alguns problemas, né? Que as pessoas devem pensar, aumenta bastante a reciclagem, aumenta a renda. Não aumenta. Porque algumas fábricas fecham, né? Os aparistas, eles têm o recesso deles. Então, tem um período de recesso aí na reciclagem que a gente também fica em um escuro de receita. Então, tem bairros que não aumenta tanto, porque bastante gente viaja, né? Então, a gente vê aí um período que a gente fica com dificuldade financeira por conta do fechamento das indústrias. Ali, dezembro e janeiro é um período difícil para os catadores. Difícil para os catadores. Nancy, eu queria que você usasse essa câmera aqui para poder fazer as suas considerações finais, agradecer demais a sua participação, a sua militância, esse esclarecimento da vida e do trabalho dos catadores autônomos aqui no município de São Paulo e o quão é importante o município trabalhar em parceria em prol do meio ambiente e em prol dos trabalhadores que também fazem esse importante trabalho que é da coleta de porta a porta, como o Pink Maica Roça faz, como o Cata aqui, né? Então, eu queria que você usasse ele para poder fazer as suas considerações finais. Eu quero agradecer e
eu quero falar para as pessoas que estão te assistindo hoje, que estão nos vendo, né? A importância da separação do material, separar em casa, pegar isso como compromisso, né, ambiental, fazer cada um a sua parte, né? Separar o resíduo, deixar o resíduo lá organizadinho, limpinho, passar uma aguinha, né, na hora que está lavando a louça e chamar o catador. Esse aplicativo que você mostrou, ele é gratuito, né? A pessoa pode baixar esse app, não vai pagar nada, o catador também não paga nada para usar esse app, e a gente consegue ligar o gerador ao catador. Porque só a gente fazendo, cada um fazendo a sua parte, a gente vai conseguir uma mudança grande. A partir do momento que a gente conseguir transformar essa cultura de reciclagem, a gente vai ver aí uma mudança real nessa questão, tanto de saúde como de meio ambiente. Porque não é só meio ambiente, a saúde ela é muito séria. Porque eu tenho acompanhado lá no meu bairro mutirões, né, da saúde contra, né, contra ratos, contra o mosquito da dengue. E isso tem se proliferado pela essa questão de lixo jogado, né? Então, só essa questão de mudança mesmo em hábitos vai conseguir sanar esses grandes problemas. E o catador tá para contribuir nesse processo. Porque o catador ele é um especialista em resíduo, né? Ele pega o resíduo, destina ele, isso vai para a indústria e gera riqueza para o país, gera economia e gera conservação dos meios naturais. Então, acho que é isso. E parabéns para você e para vários outros parlamentares que têm nos ajudado a divulgar, nos ajudado a provocar nessas discussões, provocar esses debates, que eu acho muito importante. Quem quiser aprender, quem quiser abrir essa discussão, é só chamar a gente. Chama no Pimp My Carroça, chama você, né? Eu sei que a sua equipe é muito dedicada, está aí super discutindo esse assunto, que a gente vai dialogar.